Bem-vindos ao programa Diálogos. Vamos falar com alguém hoje que pode ser chamado de magnífico, mas não é Lorenzo de Medici. Ele está à frente de uma instituição prestigiada e milionária, mas que não funciona há mais de 3 meses. Vamos ver quem é ele. Estamos aqui com o professor Marco Antônio Zago, médico, hematologista, com pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra. Obrigado por ter vindo, magnífico reitor. O senhor assumiu em janeiro, em maio, greve até agora. O que aconteceu, professor? Não gostam do senhor? Não creio que seja uma rejeição pessoal a mim. Mas o senhor tomou posse meses depois, a longa greve de funcionários da USP. Sim, eu responderei a isso. Mas antes, na abertura, o senhor disse que uma universidade que está parada há 3 meses. A universidade não está parada. Há uma greve de alguns setores da universidade, mas, em essência, ela está funcionando. Nossos cursos estão caminhando, encerramos o primeiro semestre. O segundo semestre se iniciou muito bem na maioria das nossas unidades. Agora, é claro, há greve, portanto, há dificuldades, há incômodos. A greve é dos funcionários. Hoje saiu uma pesquisa feita pelos estudantes da Poli, 77% dos estudantes apoiam. O senhor não vai no seu local de trabalho, professor, porque ele está bloqueado. Obviamente que há uma greve, há um movimento. Há um incômodo. Por exemplo, meu local de trabalho está ocupado. Nós não podemos aceder a ele. Apesar de numerosos mandatos de juízes que dizem que a greve não pode impedir acesso ao local de trabalho, não pode bloquear locais públicos. Portanto, há sim uma greve que eu respeito, porque sempre me disse defensor do direito de greve. Agora, há uma greve que extrapola aquilo que é parte do direito de greve. Mas retornando, por que então que há uma greve? Há uma greve porque no momento da discussão da database, do reajuste salarial, havia expectativa justa dos servidores, dos docentes, de que pelo menos a inflação, desde o último reajuste, fosse coberta. Eu não nego que esse é um pleito justo. Para pagar isto, é preciso ter recursos. Ora, a Universidade de São Paulo, assim como as outras 2 universidades paulistas, a Unesp e a Unicamp, as 3 estão com seu orçamento exageradamente comprometido com a folha de pagamento. Todas comprometem mais que 95% do que recebem para pagar salários e benefícios. Agora, se fala muito que essa distorção que existe é porque existe uma casta de professores que ganham, inclusive, mais que o governador, o que seria ilegal. Por que se eu não solto os números a gente poder ver que se fala que são 170 professores que ganham mais que o governador? Por que se eu não solto uma lista para esclarecer isso, professor? Não há nenhum professor da Universidade de São Paulo que receba, além do teto, a não ser que ele tenha algum mandato, alguma coisa que lhe permita fazer isto. Isto é, desde que eu assumi, eu posso garantir que os professores há um absoluto respeito àquilo que o Tribunal de Contas do Estado determinou. O Tribunal de Contas não aprovou as contas da USP pela primeira vez na sua história. Passadas. É isso. Passadas. E, portanto, determinou que o teto fosse respeitado, e eu posso garantir que está sendo respeitado. No que diz respeito aos professores. E aos funcionários?
E aos funcionários, eu fui informado de que há um conjunto de funcionários que recebe acima do teto. E o que é ilegal. O que é ilegal. E por que não se tolhe isso? Porque já determinei que isso fosse feito. Porque eles haviam feito, quando se detectou que eles recebiam acima do teto, houve um recurso. O Tribunal de Contas disse que era ilegal, mas houve um recurso para que eles recebessem acima do teto. E o tribunal novamente determinou que seja feito o corte no teto. Agora... E ele será feito. Agora, veja, isto eu acho que é uma questão de moral e de respeito à lei. Portanto, esses servidores, que são médicos, terão os seus salários colocados no teto. Agora, isto não resolve o problema da universidade, porque isto é uma parcela pouco significativa quando se olha que nós estamos gastando hoje 90 milhões de reais a mais do que recebemos mensalmente. Agora, a questão não seria também de buscar mais dinheiro, maior financiamento público, em vez de ficar cortando, que não me parece um exagero o número da proporção de funcionários e professores para alunos na USP. Não lhe parece um exagero? A mim me parece um enorme exagero. Por quê? Quando nós comparamos, por exemplo, com universidades internacionais de peso, tá certo? Termos 3 funcionários para cada professor. Mas o senhor já fez essa comparação com a Universidade de Toronto e a Universidade de Bolonha. Agora, a Universidade de Toronto e Bolonha, a maioria dos funcionários são terceirizados. Então, dá uma distorção isso. O senhor tem certeza que absoluta, eu chequei isso hoje. Tudo bem. Porque aí dá uma distorção. Na prática, elas têm mais funcionários na proporção que a USP. Agora, eles são terceirizados, têm outro regime de trabalho. E por isso que eu falo que não me parece um exagero, também não me parece que exista uma casta de marajás lá na USP. Quem vai lá não vê isso. Sim, mas o senhor tem que admitir que os salários pagos aos servidores, não aos docentes, aos servidores, está altamente competitivo em relação ao mercado. E mais, muito acima da Unicamp e da Unesp. Qual que é a média salarial dos funcionários? A média salarial do funcionário de nível superior é mais de R$8 mil. Mas de nível superior, que são uma minoria. Não, senhor. Não, é acima de técnico. São 3 categorias, que é o de baixo, o técnico e aí o superior, que são minoria. Não. E precisa ter esse funcionário. Não, precisa ter, mas ganhando muito acima dos servidores da Unesp e da Unicamp. Agora, o senhor tomou... Agora, veja, o nosso problema maior é que nós temos um excesso de servidores para uma falta de docentes. Este que é o nosso problema. Nós temos uma falta de docentes, então. Ah, temos. Então, claro. O que significa mais dinheiro, né, professor? Claro, certamente. Agora, nós não temos recursos para contratar esses docentes neste momento, porque nós comprometemos exageradamente nosso orçamento com, por exemplo, no último quadriênio, contratação de 2.400 servidores. A maioria deles, ou grande parte deles, nos órgãos centrais da universidade. Mas aumentou também o número de alunos nesse período? Não, nesse período de maneira insignificante. Veja, esta noção de que nós aumentamos enormemente o número de alunos, mas não aumentamos os recursos para a universidade, também não é verdadeira. Quais são os números, professor? Veja, nos últimos 6 anos, por exemplo, o investimento por aluno na Universidade de São Paulo, por ano, investimento por aluno por ano, passou de R$37 mil por aluno por ano para 47 mil. Tá. Ou seja, um crescimento de 27%. Por quê? Porque a percentagem de ICMS não aumentou, mas isto é valor corrigido, pela inflação. Porque a percentagem não aumentou, mas o valor total do ICMS aumentou. Nos últimos, de 2007 a 2013, por exemplo, o valor absoluto de ICMS repassado para a Universidade de São Paulo aumentou de 32%.
descontada a inflação. Agora, quem fez toda essa coisa foram os órgãos centrais da universidade, o antigo reitor, seu antecessor no cargo, o Rodas, a responsabilidade mas nos funcionários. E o senhor, ao responder à greve, o senhor tentou, pela primeira vez também, levar ao TRT, declarar que a greve fosse abusiva, cortar o salário dos funcionários, como se a responsabilidade fosse deles. E não conseguiu, porque a greve não foi decretada nem abusiva nem ilegal e tem que pagar o salário das pessoas. Então não lhe Tem que pagar, mas tem que repor os dias parados. Sim, isso é uma questão. A questão da greve e do pagamento... O senhor queria que não pagasse mesmo sem decretá-la abusiva. Porque existe uma súmula do Supremo que diz que não deve ser pago, mas mesmo que o Celso de Mello não concordou com isso e falou que tinha que voltar para baixo e tinha que pagar o salário. Tudo bem, pagamos. Veja, eu não tenho uma briga pessoal com os servidores. O que eu procuro é responder de uma maneira responsável ao encargo que eu recebi. E o encargo que eu recebi passa por restabelecer o equilíbrio financeiro da Universidade de São Paulo. Que balanço o senhor faz da gestão do professor Rodas, então? Nenhum balanço. Não, ele que fez esses aumentos. Não, ele que fez as contratações. Eu não vou fazer apreciação a respeito do mandato de qualquer reitor que me antecedeu. Não me cabe fazer julgamentos. Eu não sou juiz. O que me cabe é, ouvido o meu conselho universitário, fazer aquilo que este conselho entende que é o melhor para a Universidade de São Paulo neste momento. Portanto, se nós solicitamos que o registro dos dias não trabalhados fosse feito, esta é, a meu ver, uma atitude absolutamente normal, porque nós devemos registrar se um servidor trabalha ou se ele não trabalha, esteja ele em greve ou não. Uma das questões que se faz muita crítica à direção da USP é as obras que foram feitas no último período, particularmente duas. O auditório, que tem mais de 1.000 lugares, 1.200, 1.300, e o Centro de Relações Internacionais ali na frente da ECA, que também é um monstro. Não lhe parece que essas duas obras, elas prejudicaram a universidade pela sua grandiosidade e que levaram a uma situação que agora o senhor está se vendo tendo que dispor delas, ou seja, não serviu para nada aquilo. É isso? Bom, no momento nós não temos recursos para terminar o centro de convenções. Não vou fazer apreciação novamente sobre se era necessário fazer ou não. Mas neste momento nós não podemos terminá-lo. Vamos buscar alguma saída, se existir uma parceria público-privada, alguma coisa, para que aquilo se complete. Mas eu, neste momento, não me sinto confortável para usar recursos da universidade para terminar aquela obra. E os hospitais, professor? Não, mas vamos continuar. O Centro de Relações Internacionais, na verdade, são 2 blocos. Um deles está quase completo, então nós vamos terminar. Vamos terminar porque uma obra, como está neste ponto, no momento quase de se colocar o mobiliário, deve ser terminada. E aproveitaremos da melhor maneira possível. Enfim, são escritórios, são salas que podem ser utilizadas, não obrigatoriamente todas elas para relações internacionais. O segundo bloco, por enquanto, fica parado. E os hospitais? O hospital da USP, o senhor aventou a hipótese de ele ir para a Secretaria de Saúde, o hospital de Bauru também nos defeitos da face, para ir para lá, não ficar mais com a universidade, mas com o governo do Estado. Hoje o governador Alckmin diz que não quer o hospital da USP, que acha que isso aí é problema da USP. E lá no Hospital de Defeitos da Face, que é um hospital de referência em toda a América Latina, também, o que acontece com ele se sai da USP e vai para a secretaria assim? Também não é uma perda para a USP essa... Olha, eu não vou comentar o que o governador disse. Ele disse mesmo hoje, porque eu não ouvi, e claro que ele é o governador do Estado. Ele cabe, obviamente, a direção de todas as políticas do Estado de São Paulo. Agora, uma coisa é certa, é que estes hospitais ligados à universidade representam um anacronismo, é uma herança dos velhos tempos. Isso não existe mais em lugar nenhum do mundo, nem no Brasil, exceto estes 2 hospitais menores que estão na USP,
Porque os dois hospitais maiores da Universidade de São Paulo, que são o Hospital das Clínicas de São Paulo e o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, são ligados à Secretaria da Saúde há mais de 20 anos. E o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ligado à Secretaria da Saúde, eu conheço muito bem, porque eu fui diretor clínico daquele hospital, eu fui chefe de departamento naquele hospital e tenho lá um centro de pesquisa que é dos mais produtivos dentro da Universidade de São Paulo, mostrando que é perfeitamente possível termos um hospital ligado à Secretaria da Saúde e que faz a sua função universitária. Dizer que um hospital, ao sair da universidade e ir para a Secretaria da Saúde, ele perde qualidade, eu não concordo. Seria dizer que os hospitais... Não sou eu quem disse isso, é o governador Geraldo Alckmin que disse isso. Eu não ouvi o que ele disse, mas certamente ele não terá dito que perde qualidade. Porque ele disse que não interessa ao Estado. Seria admitir que os hospitais, todos da Secretaria da Saúde, não têm qualidade. O que não é verdade, eu acho que eles têm muita qualidade, como o Hospital das Clínicas de São Paulo e o de Ribeirão Preto, que estão ligados à Universidade de São Paulo. Agora, veja, recentemente o Hospital das Clínicas de Botucatu passou a gestão da Secretaria de Saúde do Estado, fazendo com que apenas o HU, o HRAC de Bauru e o Hospital de Campinas fossem os últimos hospitais no Brasil ligados à gestão da universidade. Porque todos os hospitais federais que estavam nas universidades federais também passaram para a gestão separada. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui, que nos entusiasmamos na conversa, mas já voltamos com o professor Zago, magnífico reitor da USP. Magnífico reitor, Marco Antônio Zago, falando sobre a USP, a greve e as perspectivas da educação no Brasil e em São Paulo. Professor Zago, reposição e pagamento dos dias de greve são as questões que estão deixando a comunidade universitária, e a abono também, mais preocupadas. O que o senhor diz dessas três questões? Bom, reposição é um hábito próprio de todos os acordos de fim de greve e deve ser tratado agora, está sendo tratado entre uma comissão de negociação nossa e os sindicatos, não é? Mas eu tenho a impressão que toda a sociedade entende que quando os trabalhadores não trabalham, eles depois devem repor esses dias. Então, é essa a nossa ótica. A questão do abono, ele foi proposto no tribunal, não decidido, e a Unicamp e a Unesp aceitaram. No entanto, no caso da USP, isto representa um volume de recursos muito grande. De fato, cerca de 88 milhões a USP teria que usar para pagar apenas este abono. E hoje a Unesp terminou a greve porque aceitou a proposta conciliatória. Mas a Unesp é muito menor que nós e paga, portanto, um volume de recursos muito menor que o nosso. Portanto, gastar 88 milhões para este abono, do meu ponto de vista, depende novamente de aval do Conselho Universitário. Portanto, a questão irá ao Conselho Universitário na próxima terça-feira. Tá certo. Professor, o USP, especificamente da USP, dá para manter pública ou o senhor acha que os alunos devem pagar a mensalidade? Não, ela deve continuar sendo uma universidade pública. As três universidades paulistas recebem recursos suficientes do governo do Estado para mantê-las como públicas. Por que as universidades, a USP particularmente, não vão atrás de ex-alunos e pedem contribuições? Que é uma prática comum nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França não, mas que se peça contribuição. O senhor estudou na USP, eu concordo. Eu estudei na USP, nunca ninguém nos pediu para, enfim, contribuir. E por que não se faz isso? Porque precisa ser feito. Estou de acordo. Faz poucos meses que eu entrei na gestão da universidade e uma parte considerável disso
passei nessa disputa com os sindicatos. Mas, sim, nós temos em andamento programas que serão implantados exatamente para isso. Eu entendo o seguinte, que mais importante até do que buscar o recurso do ex-aluno, que deve se buscar, é buscar a participação do ex-aluno na vida da universidade. Isto é, estabelecermos um vínculo com os ex-alunos da universidade, não só para buscar recursos deles, mas para buscar ideias, para buscar opinião. Não é? Não temos melhores conselheiros a respeito da vida da universidade, das coisas que ela deve fazer ou não, do que os nossos ex-alunos, que estão nos mais diferentes níveis e estruturas da sociedade. A Universidade de São Paulo nunca fez isso, embora algumas de suas unidades façam, que são as unidades mais antigas, mais tradicionais, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica. Elas têm sociedades de ex-alunos que são muito presentes, ouvem muito. Até a Escola Politécnica já iniciou um tipo de fundo de endowment com os seus ex-alunos. Nós devemos ampliar isso para a universidade inteira. Certamente, estou absolutamente favorável a isso. E o financiamento de linhas de pesquisa, o financiamento de certas atividades da universidade, se deve buscar o financiamento público ou privado? Porque o privado geralmente leva à definição da linha de pesquisa, o que certamente poderia comprometer a liberdade de cátedra, a liberdade universitária. O senhor é a favor do financiamento privado ou público? O que você acha que pode ser feito? Ambos. Obviamente, ambos, não tem nenhuma dúvida. Mas você não acha que o financiamento privado pode comprometer a pesquisa? Veja, nós temos o financiamento público muito presente, representado pelos recursos que vêm da FAPESP, do CNPq, da FINEP, e que, na maioria das vezes, são abertos, algumas vezes são focados. Nós temos editais que são focados em determinadas questões. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, traz recursos da FINEP para questões muito específicas. Eu acho que ambas as coisas devem ser feitas, o financiamento aberto e o financiamento focado, vindo do financiamento público. A USP, por exemplo, hoje recebe cerca de metade do financiamento que a FAPESP despende para pesquisa no estado de São Paulo, acaba na USP. Agora, o financiamento privado também é útil para a universidade. E ele é útil, novamente, sob dois aspectos. Primeiro, sob o aspecto financeiro, por trazer recursos para a universidade. Mas, segundo, porque ele põe a universidade em contato direto com aqueles que são os promotores da inovação, que são os promotores do desenvolvimento tecnológico, que são os promotores do desenvolvimento econômico do país. Então, esta relação com a atividade privada, ela não deve ser esquecida ou abandonada na universidade. É claro que nós não podemos deixar que os interesses privados ditem a vida da universidade. Muitas vezes acontece, não, professor? Eu não percebo isso na Universidade de São Paulo, não. Pelo contrário. Definiu que a pesquisa deve ser X e não Y? Não, veja bem, a atividade privada não faz isso. Ela oferece oportunidade para laboratórios ou pessoas que trabalham na universidade trabalhar em um projeto específico que visa obter tal resultado. Isso não é ruim. Este tipo de envolvimento em uma atividade prática que leva à solução de problemas da sociedade. Mas hoje, por exemplo, nós temos um laboratório na Universidade de São Paulo, ali na Escola Politécnica, que resulta de uma cooperação da Universidade de São Paulo com a FAPESP e com a Boeing, para estudar conforto em cabines de avião. Uma das pesquisas houve cortes no orçamento e ela foi comprometida é uma pesquisa com dos mosquitos da dengue. E hoje eu falei com dois professores daquele grupo e falaram, nós estamos financiando com o nosso dinheiro mesmo para ver até se consegue se resolve. Porque, ele diz, a iniciativa privada não quer pesquisar mosquito da dengue. É uma questão de saúde pública, uma questão de gente pobre, vamos falar claro. Então, ele diz, não tem que ser público. E houve cortes nas linhas de pesquisa. Houve cortes onde? Nas linhas de pesquisa da universidade, 30%. Não, houve corte de 30%. Isso. No orçamento das unidades.
o que corresponde a levar o orçamento das nossas unidades ao valor que era em 2010, corrigido pela inflação. De tal maneira que não há linhas de pesquisa que estejam interrompidas. A do dengue, eles me falaram que está comprometida. Eu agradeceria muito se eles me procurassem para que eu examinasse essa questão. Tá certo. Olha, lamentavelmente vamos ter que encerrar, já estouramos o nosso tempo. Muito obrigado, professor Marco Antônio Zago, pelos esclarecimentos, pela sua disposição de vir aqui explicar a nós e aos espectadores o que está acontecendo na USP. Voltamos na próxima semana com um diálogo, sempre quinta-feira, ao vivo, aqui na Globo News. Até lá!